Sport News. Patrocínio UniSociesc, Sicredi e Apollo Esportes. Está no ar o programa esportivo mais dinâmico de Joinville. Sport News. Você ouve no rádio e assiste na internet as informações mais quentes do esporte nacional e local. Sport News. Sport News. Apresentação: Charles Fischer. Valeu, galera! Aquele abraço, muito bom dia! A partir de agora, então, estamos no ar com mais uma edição do nosso Sport News, aqui na programação da Jovem Pan News AM 1250. Agradecendo sempre, né, pelo seu carinho, pela sua audiência, você que está em casa, no trabalho, no seu carro, você aí nas cidades vizinhas e você também, internauta, teclando, navegando através do facebook.com/JP News Joinville. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você, a partir de agora, também pode participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 47988028056. Fique à vontade para interagir conosco. Hoje vamos falar muito aí do Campeonato Brasileiro da Série A, tem também muita informação a respeito aí do nosso Joinville Esporte Clube, vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série B. Nossa, tem muita informação por aqui. Você também vai ficar sabendo, né, sobre o jogo da Crona Futsal, nosso futsal de Joinville, enfim, essas e outras informações a partir de agora com muita alegria, com muito humor, com muita descontração e, é claro, notícias, né, com seriedade aqui no Sport News. Hoje, nosso amigo Charles Fischer não estará por aqui, né? Um compromisso aí pessoal, mas eu estou aqui com ele, meu fiel escudeiro, amigo de todas as horas, Thiago Borges. Bom dia, Thiagão! Muito bom dia, Fernandinho. Eu digo que é o inverso, né? Porque você que nos salva sempre aqui quando junto. O Charles não pode estar, né? E hoje, de fato, né, a gente vai falar aí bastante notícia em nível nacional mundial, porque ontem também teve a premiação da FIFA The Best, né, a premiação dos melhores do mundo. Só que uma notícia quentíssima que saiu hoje pela manhã é que, numa guerra interna, o Figueirense pediu para abandonar o Campeonato Brasileiro da Série B. Só que é uma situação que ainda vai para o STJD, né? Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, porque essa guerra interna ela envolve a Associação Figueirense, que é quem cuidava, né, antes somente do clube da entidade, e a empresa Figueirense S.A., né, que estava por trás, a Elephant, que é quem cuidava do futebol. Só que, enfim, essa guerra interna, teve uma reunião na semana passada, a Elephant tinha saído, mas mandou essa carta depois para a CBF pedindo para abandonar a Série B. É uma grande, creio que, uma manhã bastante conturbada para os torcedores do Figueirense, uma manhã bastante conturbada para o esporte catarinense. Muito bem, são 8 horas, aliás, 10 horas, 10 minutos, 10h10, não perca a sua hora, você participa conosco também através do nosso facebook.com/JP News Joinville e você vai saber também a respeito do Avaí e do Atlético Mineiro. O que aconteceu no jogo de ontem, viu, Thiagão? Ontem o Avaí venceu a equipe do Atlético Mineiro 1-0, né, rapaz? Foi o complemento, né, da 20ª rodada, sempre tem um jogo na segunda-feira, e o Avaí ontem, com gol de Jonathan, conseguiu vencer a primeira em casa nesse campeonato brasileiro da Série A, não tinha vencido em casa ainda a equipe catarinense, venceu e também deixou a lanterna, né? E em contrapartida, além de vencer e deixar a lanterna, ampliou uma fase do Atlético Mineiro, que também não está muito bem assim na tabela do Campeonato Brasileiro, né? A questão é, com a vitória, o Avaí foi a 16 pontos, é o 19º colocado agora do Brasileirão, e quem está na lanterna, acredite, é a Chapecoense. A Chapecoense agora amarga a lanterna do Brasileirão. 2 clubes catarinenses, isso é muito ruim, né? Se a gente tiver 2 clubes rebaixados, não teremos nenhum na Série A do ano que vem, porque se a gente pegar a tabela da Série B, o Criciúma e o Figueirense também estão na zona de rebaixamento para a Série C, né? Então uma situação bastante conturbada vive o futebol catarinense e que pode se ampliar, né? A gente vai falar do Figueirense aqui daqui a pouquinho, a situação pode ficar ainda pior. São 10 horas 11 minutos, 10h11, não perca a sua hora, participe conosco, facebook.com/JP News Joinville. Estava dando uma olhada aqui na tabela, Thiagão, 10 horas 12 minutos, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos passar aqui, hoje, terça-feira, dia 24, às 7h15 da noite. Rola a bola para Guarani e Criciúma. E aí, o que você acha? Criciúma ou Guarani?
pegar pela tabela e pela situação, é Guarani, né? Guarani, né? Só que o Criciúma tem que ir pra lá, pelo menos tentar buscar um empate fora de casa, porque o Guarani tem 25 pontos, o Criciúma tem 23. Se conseguir um empate, deixa a distância entre os dois times ainda de 2 pontos. Agora, se perder, não. Aí, se perder, vai deixar o Guarani aí ampliar uma vantagem que hoje é de 2 pontos para 5. É uma situação bastante complicada da FIC Tigre. Ok, e hoje ainda às 7h15 da noite tem Botafogo Paulista e Operário, tem Londrina e Sport e também o Oeste enfrenta a equipe do São Bento. Hoje ainda, a partir das 8h30 da noite, tem Vila Nova e CRB, lá no Serra Dourada, tem América Mineiro e Brasil de Pelotas, e você vai também acompanhar aí o Figueirense jogando com a equipe do Bragantino a partir das 9h30 da noite. E aí, Figueirense? Não, então, aí eu quero ver como é que vai entrar os jogadores em campo e como a torcida vai conseguir ir pro estádio e disseminar, né, o futebol no campo para a situação que está vivendo internamente a equipe do Figueirense. Por quê? A notícia que saiu hoje de manhã, tá lá no Globoesporte.com, do Rodrigo Faraco, inclusive, né, jornalista lá da capital, é que numa guerra, vivendo essa guerra interna, o Figueirense comunicou à CBF que vai abandonar o Brasileiro, tá? Só que como que funciona essa situação toda, né? Essa comunicação foi decidida, foi formalizada no último fim de semana pelo presidente da Elephant, Cláudio Hogneman. Essa Elephant é quem comandava o futebol do Figueirense, estava terceirizado, né? Era a empresa então que estava responsável por administrar o clube desde o ano passado de 2017. Agora a CBF está avaliando a eficácia dessa decisão, uma vez que na semana passada, na última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube divulgou um documento informando que o contrato entre o Figueirense e a empresa tinha sido desfeito. Né? Inclusive isso saiu notícia em todos os veículos de comunicação aí em nível nacional, né? Aí, para avaliar a eficácia desse documento, né, pedindo o abono aí para abandonar o Brasileirão da Série B, a CBF está enviando esse documento para o STJD para que seja analisado, né, ver se ele tem amparo jurídico ou não, né, pelo aquele documento que o Conselho Deliberativo apresentou, né, de rompendo o contrato, se aconteceu mesmo de aquele documento rompendo o contrato entre a empresa e o clube. Entendi. E aí não tem como depois, foi na quinta-feira, aí no final de semana a empresa ir lá e pedir para abandonar a Série B. Aí não tem mais validade, porque já não fazia mais parte, a Elefante já não fazia mais parte da administração do Figueirense, né? Então é essa situação que agora está sendo analisada. Fato é, a notícia veio à tona hoje pela manhã, o Figueirense entra em campo hoje à noite, né, com essa incerteza. Porque se isso de fato acontecer, tá, se a CBF acatar como um documento válido, como é que vai funcionar? O Figueirense vai ser suspenso automático de todas as competições organizadas pela CBF, incluindo o profissional e base. Não só o profissional, a base também, por 2 anos. E aí quando voltar, vai ter que voltar para a Série D. Pra Série D? Pra Série D. Caramba, começar o caminho todo de volta. Né? Então... mais complicado do que eu pensava, viu, Thiagão? Exato. E aí, inclusive, ontem teve uma entrevista coletiva, sem saber dessa situação do comunicado que a Elephant mandou à CBF. Ontem, numa entrevista coletiva, o presidente do Conselho Deliberativo lá do Figueirense, Francisco de Assis, ele tinha afirmado que o contrato entre o clube e a empresa já tinha sido rompido na quinta-feira mesmo, né? E que agora, não satisfeito a empresa, certo, voltou atrás, achou que não deveria, eles querem tentar reverter o distrato, exigindo 3 milhões de reais, além do perdão da dívida do clube. Caramba, meu. Então, o Figueirense que já está numa situação bastante complicada, porque hoje o passivo do clube, o déficit do clube, passa de 100 milhões de reais. O Joinville, imagina, o Joinville aqui, pra gente ter uma comparação, o Joinville está em 42, 44 mais ou menos milhões. Sim. O Figueirense está mais do que o dobro do Joinville. É óbvio que a situação que o Figueirense está hoje, né, numa Série B, tendo renda de televisão, né, por direitos de imagem, conseguindo patrocinadores melhores por estar jogando uma Série B, a visibilidade é maior, para tu reverter a situação é um pouco mais tranquila. Entre aspas, né? Se tu souber administrar e fizer uma administração, né, uma administração profissional, né? Só que, se tu pegar de dívidas, é mais do que o dobro do Joinville. Então tu imagina, na verdade assim, a situação do Figueirense já era caótica no passado. E aí eles depositaram todas as esperanças nessa parceria com a Elephant.
fala assim, não, agora vai resolver, porque daí a empresa veio com várias promessas de que ia conseguir reverter as dívidas, de que ia fazer um time competitivo. Aí esse ano a situação não se deu, acabou se complicando ainda mais, não cumpriram muitas das promessas que a empresa fez, né? As promessas feitas pela empresa não foram cumpridas, no campo não se deu resultado, né? E agora essa situação que vai ficar agora, com certeza, é uma informação que vai estar nos noticiários nacionais. Bagunçar tudo, né? Vai bagunçar tudo, porque daí hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo, a notícia vai ficar correndo lá na capital o dia todo. Sim. Ainda não vão saber se vai ser acatado ou não a decisão, não vão ter essa resposta hoje, né? Jogadores vão entrar em campo também sabendo de toda a situação conturbada. Figueirense na zona de rebaixamento. Fato é, tudo isso só piora pro Figueirense. Independente se a decisão for acatada ou não, sim, vai piorar ainda mais pro Figueirense, que já tá na zona de rebaixamento e precisa... né? Tumultua. Enfim, agora temos que aguardar os próximos capítulos. Vamos lá, então. São 10 horas e 18 minutos, 10 e 18. Rapidinho aqui, vou terminar essa rodada, que é a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui da Série B. O Vitória enfrenta o Atlético Goianiense, lá na Arena Fonte Nova. O Cuiabá enfrenta a equipe do Curitiba, né, isso às 9h30 da noite. E o Paraná, para finalizar, enfrenta a equipe da Ponte Preta, aí amanhã, né, quarta-feira, dia 25, a partir das 7h15 da noite, o Paraná enfrenta a Ponte Preta, fechando aí a 24ª rodada da competição. Ontem a FIFA realizou aí a sua premiação, a The Best 2019, que é conhecida como o Oscar aí do futebol, né, Thiagão? Entre os destaques estão aí o goleiro brasileiro Alisson, que ganhou aí como o melhor goleiro do mundo e recebeu o prêmio, né, pelas mãos da brasileira Marta. Bacana isso aí, né? Marta, que agora recebeu a cola do Messi, né? É, vai falar daqui a pouquinho já, mas falando então sobre essa premiação que aconteceu ontem lá em Milão, na Itália, né? O melhor jogador eleito foi o Messi. Certo. Né? Apesar de eu achar que ele teve outras temporadas muito melhores. Sim, também. Né? Só que, pra mim, o principal concorrente do Messi nessa premiação ontem era o zagueiro Van Dijk. Ah, o Van Dijk, Van Dijk, porque ele foi campeão com o Liverpool. Sim, né? sim. Campeão da Copa dos Campeões, já não era a primeira temporada que ele vinha jogando bem, outras temporadas também vinha fazendo um grande campeonato, mas enfim, essa premiação às vezes, né, os 3 finalistas que chegam geralmente são os melhores, aí quem é eleito ali, um ou outro é por detalhes, né, porque a votação lá interna, cada um tem seus critérios, enfim. Fato é, Messi ontem eleito pela 6ª vez o melhor jogador do mundo. Na final, aí o argentino desbancou o português Cristiano Ronaldo, que nem compareceu à cerimônia ontem. Pois é. Eu já imaginava que não ia ganhar, acho que nem foi. Mas não sei se você concorda comigo, né? Cada um tem uma opinião e aqui a gente, como é um programa democrático, cada um tem a sua opinião, mas respeita uma do outro, né? Cara, eu particularmente eu gosto mais do futebol do Cristiano Ronaldo agora nessas últimas competições, nessas últimas temporadas, do que propriamente do Messi. Porém, eu acho, cara, que o Cristiano Ronaldo meio que não indo, né? Acho que acaba rolando meio que um desrespeito. Você não acha, Thiagão? Sempre é, né? Sempre porque, porque assim, a cadeira do cara fica lá, entendeu? Vazia, todo mundo sabe que... A não ser a minha única, assim... única desculpa que eu aceitaria é um problema familiar. Ah, não, é verdade. Problema familiar, tipo, problema familiar, alguma outra coisa, né, um imprevisto, não pude ir. Mas fora isso, sempre é um desrespeito. Porque é o tal negócio, na minha humilde opinião, eu acho que ele poderia estar lá até para parabenizar os companheiros, né, para parabenizar os colegas de profissão, para participar ali, porque, pô, ele é uma estrela, né, cara? Não, lá é uma festa do futebol, né? Sim. Uma festa do futebol de mundial, tem ex-jogadores, né, tem vários personagens que marcaram a história do futebol, né? Então, assim, beleza, ganhar ou perder. Isso faz parte do próprio jogador, ele tem que aprender isso. E aprender as categorias de base, ganhar e perder. Não vai ganhar sempre. O importante é competir, né? Tu não vai ganhar sempre, né? Só que tu tá entre os 3 melhores do mundo, já não é bom. É óbvio que quem é competitivo, ele que já tinha ganhado várias vezes o prêmio de melhor do mundo, quer sempre ser o melhor. Né? Só que, pô, tá entre os 3 melhores do mundo. Meu caneco. São quantos jogadores no mundo, né? E que querem isso? Mas daí o Messi venceu, agora se igualou a brasileira Marta, ambos com 6 troféus de melhor do mundo, né? No prêmio de melhor jogadora, quem venceu foi a americana Megan
ela foi a melhor jogadora, né? Ela que atua no Henning dos Estados Unidos, também foi campeã mundial com a seleção americana. Megan Rapinoe. Ela mesma. É isso aí. Além de artilheira e também eleita a melhor jogadora da Copa da França. E aí na seleção da FIFA, né? Aquela seleção mundial, os melhores, a seleção perfeita no mundo que sempre fazem, que inclusive a seleção ela é nomeada de seleção FIFA Pro. Tivemos 2 brasileiros, né? Tivemos o Alisson e o Marcelo aí integrando essa seleção. O Alisson que joga pelo Liverpool e o Marcelo pelo Real Madrid, né? E aí além deles tem a seleção FIFA Pro, o De Ligt, da Holanda, pela temporada que ele fez no Ajax ano passado, o Ajax semifinalista da Copa dos Campeões. Sérgio Ramos, do Real Madrid. Van Dijk, também holandês, jogava... Van Dijk que é o do Liverpool, né? Tava também concorrendo ao prêmio de melhor do mundo. E aí vem o Marcelo, né? O brasileiro, esses 4 fechando aí o sistema defensivo. No meio, Modric, croata, que atua no Real Madrid. De Jong, holandês também pela temporada que fez no Ajax. Eden Hazard, o belga Eden Hazard, que joga no Chelsea. Fecham o meio de campo. Na frente, Mbappé, o francês Mbappé do PSG, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Então essa foi a seleção eleita aí da temporada 2018-2019 mundial, né? Seleção mundial aí eleita ontem pela FIFA, né? Votada aí por vários representantes do futebol, principalmente lá da Europa. Né? E a FIFA Fan Awards foi a mãe palmeirense que narra os jogos aí para o filho deficiente visual, né? Que ganhou aí essa premiação. Esse foi o grande né? momento ontem, né? Cara, muito lindo, né? Esse foi o grande momento ontem porque... É uma premiação, é uma honraria, na verdade, né, dedicada aí a torcedores e fãs de futebol. Aí eram três pessoas que chegaram até essa decisão, essa final, como é feito com os jogadores, vão pra lá e lá é anunciado quem vence, né? E aí a Silvia Greco é aquela mãe do palmeirense Nicolas, né, uma reportagem também que rodou aqui o Brasil e o mundo, né, porque o Nicolas tem uma deficiência visual, só que ele é apaixonado pelo Palmeiras e sempre quer ir assistir não, né, entre aspas, né? Ele quer estar presente no jogo no estádio. Vivenciar, no né? estádio, não na televisão. Na televisão ele pode ouvir, mas ele não, quer estar no estádio. Só que daí, como ele não enxerga, a mãe é que narra o jogo pra ele, né? Olha só. Fica narrando, ó, a bola tá com o Dudu, passou pro Marcos Rocha, jogou pro meio campista lá, até fugiu o nome agora, Felipe Melo. Né? Então ela fica narrando o jogo pra ele da arquibancada. Ele fica na arquibancada pra sentir a vibração, a energia de estar no estádio. Mas como não enxerga, a mãe é que narra o jogo. E assim tem sido todos os jogos do Palmeiras, né? Uma história que de fato emocionou. E assim, ela foi premiada, foi lá. E a declaração que ela deu foi muito lúcida, né? A homenagem, pedindo deficiente visual, deficiente não só visual, todos, né? Eles também querem se sentir presentes, querem ser amados, né? E que é preciso cada vez mais criar políticas, né, para inserir essas pessoas, né, inclusão dessas pessoas. E tinha um outro também, uma outra história que me chocou também, que tava lá, né, e concorria com a Silvia, de um outro sul-americano, que é um senhor que perdeu o filho e trocou de time por homenagem ao filho que faleceu. Olha só. Né, também é uma história aqui sul-americana. Histórias da vida real, né, Tiagão? Uma premiação fantástica. Ontem, uma linda festa ontem lá em Milão, e que foi curada com certeza com essa declaração da Silvia. Legal, 10 horas 25 minutos, 10h25, nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Você continua participando aí, mandando seu recado, facebook.com/jpnews Joinville. O nosso WhatsApp está na tela para você que nos acompanha, 479-8802-8056. É um instante só. Sport News. Jovem Pan News, Joinville. Sport News. Apresentação, Charles Fischer. Jovem Pan News, Joinville. Valeu, galera, 10 horas 28 minutos, 10h28, não perca a sua hora, continue participando conosco, facebook.com/jpnews Joinville. A Carla, oi Carla, bom dia. Ela disse que está sempre curtindo aqui a programação da Jovem Pan News. Valeu, Carla, muito obrigado pela sua audiência. Colocou aqui que hoje vai estar torcendo aí pelo futsal de Joinville, meu caro Thiago. Vamos falar do futsal, né? Nosso tempo já está estourando. Foi tanto assunto hoje em nível nacional e mundial que o primeiro bloco se estendeu praticamente o programa todo. O papo é tão bom que quando, né, a hora passa voando, passa voando. Mas hoje é dia de clássico, né? Clássico pesado no futsal nacional.
né? Estadual nem se fala, né? O principal clássico do estado. Joinville e Jaraguá se enfrentam a partir das 8h15 da noite no Centro Eventos Carl Hansen pela última rodada antes dos playoffs do Campeonato Catarinense. A situação é a seguinte: o Joinville é o vice-líder da competição, tem 23 pontos, não consegue mais passar o Joaçaba, que é o líder, porque o líder tem 27. Só que o Joinville é seguido de perto por 3 times. O próprio Jaraguá, que tem 22, um ponto a menos. São Francisco também com 22. E o Tubarão, que também... O Tubarão tem 23, né? A mesma pontuação do Joinville. Todos jogam hoje. Então o Joinville, com a vitória, confirma a segunda melhor campanha na primeira fase. E isso é favorável por quê? Para depois nos jogos do mata-mata trazer a partida decisiva para casa, né? Então a partida entre Joinville e Jaraguá acontece hoje às 8h15. Os ingressos serão vendidos lá nas bilheterias do próprio Carl Hansen a partir das 7 horas da noite. R$15 é o valor para a arquibancada e 20 para aquelas cadeiras na quadra, né, mais próximos dos jogadores, né? Os sócios sexto jogador, que são os sócios do futsal, têm acesso livre aí aos 2 setores. Então, além de Jeque e Jaraguá, os outros confrontos hoje da última rodada da primeira fase são Tubarão e Joaçaba, Blumenau e São Francisco, São Lourenço e Concórdia. Legal, e vamos falar do Joinville Esporte Clube então, Thiagão? Vamos rapidamente, né? Vai lá. O Joinville, na verdade, ontem os jogadores ganharam folga, se reapresentam hoje, já visando aí o duelo contra o Avaí no próximo sábado aqui na Arena Joinville, né? As atividades nesta terça-feira acontecem em 2 períodos. Na parte da manhã os jogadores já se reapresentaram, já devem estar treinando lá no CT Morro do Meio, e tem uma atividade também programada para o período da tarde. E às 2h45, Dalberson, goleiro do Joinville, considerará a entrevista coletiva lá no CT. A gente vai transmitir ao vivo lá no Sport Joinville, então o pessoal que quiser acompanhar a entrevista com o Dalberson ao vivo, entra lá no Sport Joinville no período da tarde, que a gente vai transmitir ao vivo. E amanhã a gente traz aqui os principais trechos do que falou o goleiro do Tricolor. Show de bola. Thiago Borges, eu acho que nunca falou tão rápido na vida dele. Virar narrador. Parece um narrador de futebol, hein, Thiagão? Beleza, 10h30, não perca a sua hora, 10h30. Vamos nessa então, assim encerramos mais uma edição do nosso programa Sport News. Prometemos voltar amanhã a partir das 10 horas da manhã, naquele nosso mesmo combinado. Quem chegar primeiro, espera pelo outro. Eu, Fernando Gonçalves, desejo para você uma excelente manhã aí de terça-feira. Continue ligado na programação, tá chegando o Ricardo Marchiori com mais uma edição do nosso Pan News Entrevista e eu volto às 11 com o painel. Termina agora.